Bom dia, colega auditor fiscal, bom dia, colega auditora fiscal. Meu nome é Isaac Falcão e eu sou diretor jurídico da Delegacia Sindical de Belo Horizonte do Sindifisco Nacional. Hoje eu estou aqui para fazer minha primeira participação nessa nova forma de comunicação da Delegacia Sindical de Belo Horizonte, que foi inaugurada pelo nosso presidente Gabriel Correia. Eu quero falar hoje, depois de tomar o meu cafezinho, sobre uma questão que eu acho que é familiar para todos nós aqui. Sabe aquela dificuldade, aquela situação em que às vezes a gente está numa rodinha de familiares, ou de amigos, ou de colegas de trabalho, e de repente naquela conversa você encontra uma opinião completamente diferente da sua, e aquilo que poderia talvez resultar numa conversa produtiva, de novas compreensões, novos entendimentos, em vez disso resulta num mal-estar e na necessidade às vezes até de interrupção de uma conversa, porque além de não se conseguir chegar num consenso, né, não se consegue chegar nem a uma escuta, uma compreensão do outro. Enfim, tem sido uma situação muito comum, acho que nem é só no Brasil não, mas eu acho que no Brasil tem dado um resultado terrível, né? Muito desastroso, essa impossibilidade nossa de avançar nas compreensões das questões que se colocam, né? Eu estou falando disso porque eu acho que da mesma forma que nos atinge assim, um todo como uma sociedade, nos atinge também aqui no ambiente de trabalho na Receita Federal. A gente tem uma multiplicidade de percepções aqui muito grande, muito rica, né? E isso que poderia constituir uma fortaleza para a gente no nosso ambiente de trabalho, pode muitas vezes, se não for bem tratado, se constituir numa fraqueza, né? Então, transformar essa multiplicidade num acúmulo de forças e não num dispêndio de energia é uma tarefa que depende de vigilância constante de todos nós sobre a nossa postura, sobre a nossa escuta, a nossa capacidade de ouvir e de entender os colegas e a partir daí conseguir formular os consensos que a gente precisa ter. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos dentro da casa aquelas pessoas que pensam parecido com a gente tem mais facilidade de conversar com elas. Nós precisamos conversar com as outras, aquelas com quem a gente não tem tanta identidade de opinião. Porque, no final das contas, cada pessoa tem uma opinião que é só dela. E se a gente for dividindo, fragmentando em grupos... Só para dar um exemplo, na nossa última campanha salarial, pensa no seguinte: a gente teve um momento em que a gente teve colegas que pensavam que o subsídio era a melhor forma da gente ter um reajuste e tinha colegas que pensavam que um bônus seria a melhor forma da gente ter reajuste. O que aconteceu aí? Uma primeira diferença de opiniões, mas não se chegou a um consenso. Os grupos que pensavam de um jeito ou de outro continuaram sem construir uma coisa que fosse unificadora. Mas as divisões não terminaram aí. De repente, por exemplo, entre os ativos, houve aqueles ativos que entendiam que o mais importante era uma pauta remuneratória e aqueles que entendiam que não, o mais importante é uma pauta não remuneratória, mas não conseguiu se produzir um consenso a partir disso. Entre os aposentados, houve um grupo muito significativo, que entendia que a forma de se manter o direito constitucional à paridade era a manutenção da forma de remuneração como subsídio. Outros não, pensavam que a melhor forma de remuneração para manter os direitos, os interesses dos aposentados, era que no bônus tivesse paridade. E a partir disso, e a partir da gente não ter conseguido chegar a um consenso, nós tivemos uma atuação fragmentada. O que acontece hoje? Nós temos uma situação em que nós temos um direito, que é um direito constitucional, a ter um reajuste anual na nossa remuneração, para manter o poder de compra da nossa remuneração. E
o cumprimento desse direito depende do cumprimento de um acordo que foi firmado, que prevê que a nossa remuneração seria por meio de um bônus variável e que haveria uma parcela de reajuste fixa anual. Então, como é que nos está sendo tirado o nosso direito ao reajuste? Primeiro, de uma forma oblíqua, que é a não regulamentação do bônus. Assim, a expectativa de valor que se tinha, quando da assinatura do valor, se frustra e se coloca em valores menores. E, portanto, não suficientes para reajustar a perda de inflação passada. Por outro lado, há também um ataque direto sobre esse direito, que é o aviso pelo governo de que não cumpriria o acordo no que diz respeito ao reajuste de parcela fixa, que só daria essa parcela com um adiamento de 1 ano. Como ela diz respeito a uma inflação passada, ao adiarmos ela, você cria uma perda permanente no poder de compra. Ou seja, é um direito que a gente perde permanentemente. Esse é um lado, né? Por outro lado, em relação ao direito da paridade, daqueles colegas que entraram no serviço público antes de 2003, por exemplo, há uma forma direta de ataque, por meio da reforma proposta da Previdência, né? Mas há também ataques oblíquos, como, por exemplo, um parecer ou uma determinação do TCU de que não se pague aos aposentados, né? Como se ele estivesse no exercício de um controle de constitucionalidade. Quando, na verdade, é o contrário, porque a Constituição manda que o aposentado que ingressou no serviço público antes de 2003 tenha os mesmos benefícios e vantagens que o ativo, né? Então, enfim, a gente tem ataques diretos, tem ataques oblíquos, mas que não atingem só aqueles colegas que pensam de um jeito ou que pensam de outro. Então, a forma, a gente precisa muito conseguir conversar entre nós e conseguir agirmos juntos, porque os ataques que vêm, eles não atingem somente quem pensa de um jeito ou somente quem pensa de outro. A gente precisa estar junto nisso. E eu vou dizer, não é só os auditores fiscais não, porque esses mesmos ataques também recaem sobre colegas que também da Receita Federal, que são de outros cargos. E também atingem colegas de outras instituições, de outros órgãos do serviço público. Então, a gente precisa, eu acho, muito criarmos os consensos, conseguirmos conversar uns com os outros, para que a gente tenha uma atuação conjunta e forte, não só entre os auditores fiscais, mas conjunta com todo mundo que está sendo atingido por esse processo. E eu espero, gente, que a gente saia cada dia mais para conversar com aquelas pessoas que pensam diferente da gente, para que a gente consiga ser cada vez mais forte. Esse é o convite que eu gostaria de fazer a todos na minha primeira participação na Hora do Cafezinho. Muito obrigado, especialmente aos que tiveram paciência de acompanhar até aqui. Um abraço.